Olá, coleguinhas. Bom dia, tudo bem com vocês? É, na terça-feira, dia da nossa live, que aconteceu nossa live, a ideia que eu queria passar para vocês parece que não ficou muito bem entendida também por causa do recurso também. Eu estava fazendo o teste nesse recurso novo, né, que é a mesa digitalizadora, e parece que não deu muito certo. Mas eu queria rever com vocês, né, retomar a situação, né, e deixar mais assim, mais esclarecido a minha intenção e qual que é a ideia, né, principal dessas propriedades de radiciação, né? Então, eu vou tentar aqui de maneira bem mais tranquila, então, do início, retomando aqui, eu queria que vocês entendessem. Então, aqui, na radiciação, nós temos o principal, que é o radical, né? Que é esse símbolo, né? O radical. Nós temos o índice, né? Dentro desse símbolo tem o radicando e o próprio radical, né? Então, o símbolo chama radical, nós temos o índice e temos o radicando, que é um número que fica dentro do... Essa ideia vocês já têm, né? Eu queria já começar desde o início para vocês entenderem bem. Agora, veja bem, então, a primeira propriedade, ela vem dessa maneira, ó. Se o índice é igual ao expoente do radicando, então o que vai acontecer? Esse resultado vai ser o próprio radicando. Então eu tenho um exemplo aqui, por exemplo. Ó. Agora veja bem, esse A ele tem que ser esse dentro no conjunto dos reais, né? Vocês lembram lá que nós estudamos conjuntos? O A tem que pertencer e o N tem que ser um número natural. O N maior do que 1. Então veja bem, ó, o N aqui ele tem que ser maior do que 1. Então é só 2, 3, 4, 5, certo? Então fica, quando o índice for 2, não precisa nem colocar, já fica implícito que o índice 2 já significa que é raiz quadrada. Então, raiz quadrada não precisa colocar. Então, o índice fica implícito. Eu vou mostrar depois o exemplo para vocês, né? Agora, esse radicando aqui, a gente pode transformar numa potência, tá vendo? Porque a radiciação é a operação inversa da potência. Então, quando o índice e o expoente são iguais, o que vai acontecer? Vai cancelar e vai sair fora do radical. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Então, se eu pegar o exemplo, o 32, por exemplo, é a raiz quinta de 32. Se eu transformar o 32, na realidade, o que acontece? O 32, vou fazer aqui no canto. Por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 6, vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Então, o que é o 32? 1, 2, 3, 4, 5. O 32 é 2 elevado à quinta. Vocês vejam o que aconteceu. Esse número foi transformado em potência. Agora você veja que o índice ficou igual ao expoente do radicando. Então agora eu posso cancelar. Então, o resultado disso é 2. Vejam bem que a raiz quinta de 32 é 2. Por quê? 2 elevado a 5 é 32. Tudo bem? Então continuando aqui então ainda em cima dessa primeira propriedade, ó. Vamos para a segunda. Então veja bem, aí vocês, naquelas folhas que eu passei para vocês, tem todas essas propriedades, tudo bem lá explicadinho, tudo, você só não estudadazinho, tá bom? Agora a segunda propriedade fala o seguinte, ó, você tem um índice N e um índice M. Você pode dividir o índice, se você dividir o índice por qualquer número, você também tem que dividir o expoente também do radicando pelo mesmo número. Então, ó, se eu dividir por P, o N, eu vou dividir o M também por P. Vamos pegar um exemplo aqui. 12 64, raiz de 12 de 64. Então, o que vai acontecer isso aqui? O 64, se eu for fatorar o 64, por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4,
por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 64 é 2 à sexta. Agora, veja bem, o índice é 12, mas dentro do radicando é 2 elevado à sexta. Então, eu posso dividir isso aqui por 6 e posso dividir isso aqui por 6. Olha lá, o índice, o que vai acontecer então? Vai ficar 12 por 6 vai dar 2, né? E 6 por 6 vai dar 1. Então, olha o que acontece. Então, vai ficar, esse resultado vai ser o quê? Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Precisa desse 2 aqui no índice? Não precisa. Esse 2 aqui não precisa? Não precisa também. Esse 1, né? Porque 2 elevado a 1 é 1. 2 elevado a 1 é 2. E o índice da raiz já é 2. Então, é raiz quadrada de 2. O resultado desse número aqui. Veja bem, um outro exemplo. Qual o número que eu posso dividir? O 6 e o... Então, eu vou dividir por 2, né? Se eu dividir por 2, 6 por 2 vai dar 3. 10 elevado a 2 por 2 aqui vai ficar 10 elevado a 2. Certo? Por 2 dá 3, por 2 vai dar 2. Então, isso é o quê? Raiz cúbica de 100 elevado a 2. Olha, veja bem que eu não posso cortar, porque o índice é 3 e aqui o expoente é 2. Então, é 10 elevado a 2, que é 100. Então, essa é raiz cúbica de 100. Tudo bem? Também tem lá naquelas folhas para vocês darem uma olhadinha, né? Para vocês aplicarem bem. Terceira propriedade. Veja bem o que acontece. Um radical dentro de outro radical. Então, você pode multiplicar os índices. Um radical dentro de outro radical e tem um radicando, né? Ó. Então, você vai manter o radicando e vai multiplicar os índices. N vezes M. N vezes M. Um exemplo aqui. O índice é 3 e aqui é 2. Então, isso vai ficar 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 64. Certo? Tudo bem? Será que dá para simplificar esse 64? 64, vamos ver, por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que virou isso aqui? Virou raiz sexta de 2 elevado a sexta. Posso cancelar, saiu para fora. Certinho? Agora aqui, ó. Índice 2, índice 2, índice 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, isso é 8, 256. 256, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então, é 2 elevado a 8. Então, na realidade, passando para essa outra folha aqui, que é tirar daqui para não... Então, na realidade, o que ficou? 8, 256. Mas o que é isso? É 8, é 2 elevado a 8. Posso cancelar. Isso é igual a 2. Tudo bem? Então, essa é a propriedade 3. Agora, é o seguinte. Vamos ver a próxima aqui. Quarta propriedade. Quarta propriedade. Veja o índice. E eu tenho dois radicandos, um produto de dois radicandos. Produto, a multiplicação de dois radicandos. Então, eu posso desmembrar esse mesmo índice para o A e o mesmo índice para o B. Então, vai ficar... E o radical, tá vendo? Então, vai ficar o produto do radical de A vezes o radical de B no mesmo índice. Aqui, veja bem o que acontece. Aqui o índice é quanto? 2. O que vai ficar isso? Raiz quadrada de 4 vezes
raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 16 é 4. 2 vezes 4, 8. Tudo bem? Raiz cúbica de 8 vezes 27. Desmembrando, raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 27. O que é raiz cúbica de 8? Fazendo aqui, tá, gente? Aproveitando esse papel. Então, o que é a raiz cúbica de 8? Então, isso aqui, o 8 é 2 à terceira, vezes raiz cúbica, o 27 é 3 à terceira. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Posso cancelar, sai para fora. Posso cancelar, sai para fora. 2 vezes 3, 6. Então, essa é a ideia da quarta propriedade. Aí eu queria que vocês dessem uma estudadazinha lá para vocês verem como é que está acontecendo, tá bom? Vamos para a próxima. Quinta propriedade. O mesmo que acontece com a multiplicação, acontece com a divisão. Você tem um índice e um quociente como radicando. Então, vai manter o índice no numerador e o índice no denominador. E os radicais, não é isso? Vamos pegar o exemplo. Raiz quadrada de 25 sobre 9. Isso é raiz quadrada de 25 dividido por raiz de 9. Raiz quadrada de 25 é aquilo que eu falei para vocês. É 5 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2. Dá para cancelar, sai para fora. Dá para cancelar, sai para fora. Quinta propriedade, certo? Então, vamos lá, continuando. Então, essas são as principais propriedades. Agora aqui, ó, então vamos simplificar os radicais aqui, que é o que nós estamos fazendo ali já. Raiz cúbica de 2 vezes 5 elevado ao cubo vezes 7 elevado ao cubo. O que eu posso fazer com isso? Raiz cúbica de 2 vezes raiz quadrada de 5 à terceira vezes raiz cúbica, né? De 5 à terceira, vezes raiz cúbica de 7 à terceira. Este aqui eu posso cancelar com este, e este aqui eu posso cancelar com este. Quem que saiu? O 5 e o 7. Então, vai ficar 5 vezes 7 vezes raiz cúbica de 2. 5 vezes 7 é 35. Raiz cúbica de 2. O que nós fizemos? Esse radical dessa maneira se tornou esse radical bem simplificado. Vamos lá, vamos continuando aqui. A próxima. É claro que depois vocês vão dar uma estudadinha nisso. É raiz cúbica. Aqui é raiz quadrada, né? Aqui é raiz cúbica. Raiz cúbica de 2, de 3... Raiz cúbica. Raiz quadrada de 2 à terceira, vezes raiz quadrada de 5 à quarta. Dá pra gente simplificar isso? Acho que dá. Olha lá para vocês verem, ó, o que vai acontecer. 2 à terceira, raiz quadrada de 2 à terceira é 2 ao quadrado vezes 2. Imagina o seguinte, o 3 do expoente é 2 e 1. 2 mais 1, 3, dá o 3 lá. Vezes raiz quadrada de 5 à quarta. 5 à quarta é 5 vezes 2, 5 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2. Certinho? Então, o que vai dar isso? Esse com esse vai cancelar, vai ficar o raiz de 2 fora. Então, vai ficar 2 raiz de 2 nesse resultado. E este aqui vai cancelar
e este aqui também vai cancelar. Então vai sair esse e esse. Então vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. Porque esses dois têm o mesmo índice. Agora, 5 vezes 5, 25. Vezes 2, 50. Então o resultado é 50 raiz de 2. Eu sei que às vezes fica um pouquinho assim, mas é só um treino, né? Para você, então, transformar sempre os radicando igual o índice para poder cancelar e tirar para fora da raiz. Certo? Essa é a ideia. Então vamos lá, vocês vejam bem aqui, ó, o que acontece. Aqui, ó, para a gente simplificar isso, 12. Se eu fatorar isso aqui, 1024. Aquela ideia. Por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, dá 64. Por 2, dá 32. Por 2, vai dar 16. Por 2, vai dar 8. Por 2, vai dar 4. Por 2, vai dar 2. E por 2, vai dar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1024 é 2 elevado a 10. Veja aí como é que fica. Tudo bem? A simplificação, tá? Não dá para cancelar, né? Não dá para cancelar. Mas aqui, o que eu posso fazer? Eu posso dividir isso aqui por quanto? Por 2 e isso aqui por 2. A hora que eu faço essa divisão, por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 5. 2 elevado a 5. Essa é uma simplificação do radicando. Aqui, raiz quarta, 81, eu sei que ela é 3 a quarta. Né? Agora aqui eu tô achando estranho, porque deveria dar 12 também pra gente cancelar, né? E não deu, será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 24, 512, 556, 128, 64, 32, 16, 32 por 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Realmente aqui é 2 elevado a 10. Então nós vamos ficar só nessa maneira de simplificação. Aqui dá para cancelar, né? Vai dar o resultado, né? Aqui, nesse resultado, vamos ver o que vai dar aqui. 729 vai ser raiz sexta. Se não me engano, vai ser 3 elevado a sexta. Vamos conferir, ver se é isso mesmo. 729 dividido por 3 dá, fazendo essa conta, dá 243 por 3 dá 100. Vamos conferir direitinho aqui. 729 dividido por 3, 243. 243 dividido por 3 dá 81, né? Por 3 dá 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É exatamente aquilo que nós imaginamos. Isso é 2, 3 elevado a sexta. Posso cancelar, também vai dar 3. Tudo bem? Então é dentro dessa ideia que eu queria passar para vocês. Eu sei que o tempo é curto, o vídeo não pode ficar muito longo. E eu queria resgatar aquela situação lá da live. Eu espero que aqui, mais ou menos, eu tenha... E aí, com os exercícios, a gente vai tirando as dúvidas e a gente vai retomar também alguma coisa ou dúvida que vocês tiverem, vocês podem me enviar e na própria live mesmo a gente retoma, tá bom? Então, obrigado aí, fica com Deus e até a próxima aula, tá?